Graça e paz, galera. Estamos fazendo mais uma vez nosso culto online. Queria compartilhar uma palavra que Deus tem colocado no meu coração. Creio que vai ser bênção para as nossas vidas. Está lá em Isaías capítulo 38. E diz assim a palavra de Deus: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade e com inteireza de coração, e que fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, tu e esta cidade, e defenderei esta cidade. Amém. O tema dessa mensagem é a vontade de Deus. Mas antes de falar um pouquinho da vontade de Deus, eu queria falar um pouco das características do rei Ezequias. Ele foi um rei espetacular, foi um rei extremamente temente a Deus. Ele foi comparado ao rei Davi. Ele reinou ali em Jerusalém, no sul de Israel, na terra dos judeus, por 29 anos. E as características dele está em 2 Reis, ou segundo livro de Reis, capítulo 18. E diz que Ezequias se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo, e guardou os mandamentos que Moisés transcreveu nas suas leis. Ezequias, ele também fez uma reforma maravilhosa, uma reforma religiosa. Tirou toda a idolatria ali de Jerusalém, em volta, em todos os termos ali de Judá. E também trouxe toda a liderança e todo o povo para congregar ao Senhor e voltarem a cultuar o Senhor. Trouxe os levitas e os sacerdotes para oferecer sacrifício ali e louvarem ao Senhor com os cânticos e os hinos e instrumentos que Davi havia feito. Mas a característica principal desse rei é o seguinte: a palavra de Deus diz assim que Ezequias confiou no Senhor de uma tal maneira que não teve rei nem antes nem depois dele que confiasse ao Senhor da maneira que ele confiou. Então a fé dele era uma fé inabalável. Louvado seja o nome do Senhor. Mas chegou na vida de Ezequias o que a Bíblia chama de dia mau. Aqui diz que ele ficou enfermo e de uma enfermidade mortal. Então Deus enviou o profeta Isaías para dizer que Deus haveria de recolher ele, mas antes ele teria que pôr em ordem a sua casa. Então isso também a gente aprende uma lição aqui. Mesmo que a gente tenha um coração totalmente inteiro para com Deus, servindo a Deus, mas de todo o coração, nós continuamos sendo falhos, continuamos sendo limitados, porque o Ezequias tinha que colocar em ordem a sua casa. Não sei o que é, talvez ele deixou muitas coisas pendentes, e Deus queria que ele colocasse em ordem, que fizesse ali o que seria correto ali, para depois antes de recolher. Mas como todo o ser humano, Ezequias talvez se sentiu injustiçado por estar servindo ao Senhor de todo o coração, e o Senhor estava tirando ele ali da face da terra. Para ele era um momento prematuro ainda, porque ele estava no 14º ano do seu reinado. Talvez ele poderia ter pensado assim: eu estou conjecturando, se o Senhor desse mais o dobro de tempo aí para eu reinar, talvez eu faria o dobro de coisas que eu já fiz, né? A gente vê isso aí é pura precipitação do ser humano. Mas Deus ainda fez a vontade dele e deu ainda o respaldo, acrescentou mais 15 anos para ele. Mas a gente percebe assim, depois seguindo, estudando a vida de Ezequias, que se ele tivesse deixado quieto para que Deus fizesse a vontade dele,
e acabaria recolhendo ele, teria saído melhor para ele, porque ele teria feito todas essas reformas, todas essas coisas boas, e o nome dele seria lembrado em torno só do sentido positivo e não negativo. Mas depois que, nesses 15 anos que Deus acrescentou para ele, ele decepcionou muito a Deus. A Bíblia diz que ele não correspondeu aos benefícios que o próprio Deus fez para ele. Então Deus provou o coração dele e ele decepcionou a Deus. Agora eu queria conversar com você agora acerca da vontade de Deus. Vem comigo agora e nós vamos meditar um pouco nesse termo em nome de Jesus. Olha, meus amados irmãos, a vontade de Deus para nossas vidas, ela é soberana, mas Deus também trabalha em torno da vontade humana. A gente vê isto claramente na vida do rei Ezequias, porque Deus poderia ter deixado ele que seguisse o rumo, que seguisse o curso da vida lá, e poderia nem ter avisado Ezequias, e poderia ter recolhido ele, mas não, Deus enviou o profeta Isaías para anunciar a ele que ele iria morrer, principalmente que Deus estava provando o coração de Ezequias, porque ele tinha sido um homem que estava fazendo a vontade de Deus. Então fazer a vontade de Deus é muito bom, meus amados, nós não perdemos nada com isso. Deus até dá uma opção para a gente de escolher até um período para a gente viver aqui na terra, se o período até poderia ter acabado, como foi no caso do rei Ezequias. Mas a gente vê que a vontade de Deus é soberana e a vontade de Deus é a melhor. Nós não vemos isso somente na vida do rei Ezequias, nós vemos em outros personagens bíblicos também. Quero dar só um exemplo, o exemplo de Abraão, que é considerado o pai de todos aqueles que creem. Deus levou Abraão para a terra de Canaã, lógico, junto com a sua esposa Sara, e disse que a sua descendência seria abençoada e futuramente iria herdar aquela terra, onde ele estava ali como peregrino naquela terra. Só que passaram mais de 10 anos e nada tinha acontecido. E eles tinham uma empregada, uma criada chamada Agar, uma egípcia. Então a Sara deu um conselho para Abraão, para que Abraão coabitasse com Agar e tivesse um filho com ela. E eles pensaram que talvez seria daquele jeito que Deus iria abençoar a descendência de Abraão com o filho da egípcia, da escrava, da criada. E aconteceu que a egípcia ficou grávida mesmo e teve um filho, e eles colocou o nome desse filho por nome de Ismael. Mas um pouquinho mais para frente, quando Ismael cresceu, já se tornou um adolescente, Deus apareceu para Abraão e disse que não seria Ismael, que seria a promessa que ele havia feito para Abraão e para Sara. Seria alguém que teria que nascer de Sara, não de Agar. O Abraão com Sara se precipitaram e não consultaram a Deus para Deus realizar a vontade soberana dele na vida de Abraão e também na vida de Sara. Então, mas mesmo assim Deus não desamparou a Ismael, porque Ismael não teve culpa nesse delito ou nesse atalho que Abraão acabou pegando. Mas o filho da promessa não era Ismael, e sim Isaque. Talvez você pode estar pensando então aí, se Abraão é tido como pai de todos aqueles que creem, que exemplo então nós poderíamos pegar então para seguir? Porque em termos de fazer a vontade de Deus, nenhum homem conseguiu seguir a vontade soberana de Deus. Acabou pecando no meio do caminho, acabou se precipitando e deixando um pouco a vontade de Deus de lado, e acabou fazendo a própria vontade. Mesmo que Deus permitiu, depois lá na frente Deus mostrou para eles que eles estavam errados e Deus seguiu com a vontade deles. Só que na vontade do homem há muitas consequências meus. E isso a gente vê na vida de Abraão. No livro de Provérbios tem uma palavra que diz assim, que há caminhos para o homem que é caminho de bem, mas no fim esse caminho vai dar para a morte. É como se o homem andasse no caminho fazendo a sua própria vontade, e ali tivesse um precipício, ele caísse nesse precipício e se destruísse. É assim que vai dar a vontade humana. Então nós precisamos seguir a vontade de Deus. E quem é esse homem que nós podemos seguir? Esse homem se chama Jesus.
Porque Jesus, ele veio na terra 100% homem. E foi o único que conseguiu cumprir até o fim toda a vontade de Deus. Ele não fez sua própria vontade, mas sim fez a vontade de Deus. A gente vê isso no momento mais tenso da vida de Jesus, no momento de pressão, de opressão, quando ele estava ali no jardim de Getsemane, que ele, como ele era 100% homem, ele disse para Deus assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele pensou alguns segundos e já disse logo em seguida: mas se isso não é possível, faça-se a tua vontade e não a minha vontade. E Deus seguiu fazendo a vontade dele. Por quê? Porque Jesus também quis continuar fazendo a vontade de Deus, a vontade do Pai Celestial. Então a vontade de Deus tem que fazer parte da vontade do ser humano também. Então Jesus não teve nenhuma consequência, porque ele fez toda a vontade de Deus. Então nós temos um a quem se espelhar, um a quem seguir. E esse homem se chama Jesus, Jesus Cristo, glória a Deus. Então a vontade de Deus, ela não é somente soberana, mas a Bíblia fala em Romanos capítulo 12, versículo 2, que ela é boa, que ela é agradável e que ela é perfeita. Então se nós fizermos a vontade de Deus, e isso vai ser bênção para as nossas vidas. Se você foi abençoado com essa mensagem, não se esqueça de dar um joinha aqui embaixo, se inscrever no nosso canal no YouTube e também compartilhar com seus amigos. Fazendo isso, você vai estar abrindo o caminho para a gente continuar abençoando a sua vida e outras vidas também. Fique na paz de Cristo. Até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir.